Senhor, amado irmãos, mais uma vez eu vou falar da palavra do Senhor. Vou falar dos 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco ou a Torá, escrito por Moisés, que são do Velho Testamento, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Comecei em Gênesis, vou finalizar em Deuteronômio, o último capítulo. Na lição passada eu falei no 39, Gênesis 39, José na casa de Potifar. No estudo eu falei no passado que José foi comprado por Potifar, comandante oficial de Faraó, e ali foi levado ali para o Egito. Logo Potifar gostou de José e colocou ele como mordomo. E também José sofreu muito, porque foi perseguido pela esposa de Potifar. E diz a palavra do Senhor, depois que ele foi acusado ali, Potifar ficou com muita raiva, jogou José no cárcere. E diz a palavra do Senhor que lá no cárcere ali José estava, e tudo que José fazia, ele era bem sucedido, ele era grandemente abençoado. E ali aquele carcereiro viu que José era um homem realmente escolhido por Deus, e ali colocou José ali para tomar conta daqueles presos ali que estavam ali. E diz a palavra do Senhor que aquele carcereiro colocou, e tudo que José fazia, ele era abençoado. E diz a palavra do Senhor, hoje o estudo vai ser Gênesis 40, José na prisão interpreta 2 sonhos. Diz a palavra do Senhor nesse 40, ali passando essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito, o padeiro, ofendeu o seu senhor e o rei do Egito. E diz a palavra do Senhor que esse padeiro ali falou algo ali para o seu senhor ali, o rei do Egito, que é Faraó, ficou muito zangado. Diz a palavra do Senhor, se indignou contra os seus 2 oficiais, diz a palavra do Senhor, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. E ali mandou jogar tanto o padeiro-chefe como o copeiro-chefe na prisão ali onde vivia José. Mas José, como ele foi empossado ali naquela prisão, tomar conta de todos os presos ali diz a palavra do Senhor, ele tinha um lugar melhor para dormir. E diz a palavra do Senhor, então esses 2, tanto o padeiro-chefe como o copeiro-chefe, ali chegou José e ali disse para José, eis que nós tivemos 2 sonhos, será que você, José, interpreta esses 2 sonhos, tanto o copeiro-chefe como o padeiro-chefe, dizendo para José, nós 2, tanto o copeiro-chefe como o padeiro-chefe, na mesma noite, José, nós tivemos esses 2 sonhos, será que você pode contar? E ali disse José, para aqueles 2 ali, falaram assim, ele respondeu, tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José, porventura não pertence a Deus as interpretações? Conte a mim. E ali diz a palavra do Senhor que José ali, depois que ele desceu ali para onde estavam os prisioneiros, tanto o copeiro-chefe como o padeiro-chefe e outros prisioneiros ali disse José, será que você pode interpretar? E José disse, você não sabe que pertence a Deus tantas interpretações? Interpretações pertence a Deus, conta para mim que Deus vai me usar e eu vou interpretar aquilo que vocês sonharam. E diz a palavra do Senhor, o sonho do copeiro-chefe diz assim, então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse, em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos, ao brotar a vide, havia flores, e seus cachos produziam uvas. O copo de Faraó estava na minha mão, tomei as uvas e as exprimi no copo de Faraó, e o dei à própria mão dele. E ali José, ouvindo ali o que o copeiro-chefe falou, esse que eu sonhei, José, sobre a videira ali, e ali eu tirava ali cacho de uva, ali aquela uva eu exprimia ali sobre o copo de Faraó, e levava sobre o Faraó, e entregava para ele, ali aquele aquela taça cheia de uva, e entregava na própria mão de Faraó. Então ele disse José, essas são as interpretações, você quer saber, copeiro-chefe, dessa interpretação onde você pegava a uva, espremia, enchia o copo e entregava na mão de Faraó? É assim, a interpretação, os 3 ramos são os 3 dias, dentro ainda de 3 dias Faraó te reabilitará e te reintegrará no seu cargo, e tu me
tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe era copeiro. Ali diz a palavra do Senhor, aquele copeiro ficou muito alegre, copeiro-chefe. Quer dizer que o sonho é esse, né? Que eu vou ali ser reabilitado no meu cargo, eu vou ser integrado no meu cargo. E ali José disse, sim, é esse sonho, é esse que você vai servir o vinho na mão do próprio faraó. E ali José aproveitou e disse para o copeiro-chefe, quando você chegar até faraó, lembra-se de mim, dizendo para o copeiro-chefe, lembra-se de mim, quando você for servir faraó, conte de mim. E ali diz a palavra do Senhor que José contou por quê? Não, porque eu fui roubado da terra dos hebreus, e eu estou aqui nessa marmoras aqui, eu não mereço estar aqui, eu estou nessa marmora, não é a minha vontade. Por quê? Porque eu não fiz nada, não tenho culpa de nada, me jogaram nessa marmora por uma acusação que eu não fiz, contando para o copeiro-chefe. E ali o copeiro-chefe disse, tá bom, José, quando eu for reintegrado, quando cumprir aquilo que você interpretou o meu sonho, eu vou me lembrar, eu vou aproveitar, eu vou falar com o faraó que você é inocente, tá bom? E diz a palavra do Senhor que quando o copeiro-chefe chegou até ali, com certeza ele esqueceu. E José disse, se lembra de mim? Ali o copeiro, sim, vou me lembrar. Agora a interpretação do padeiro. O sonho do padeiro-chefe. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José, eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estava sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia todos os manjares de faraó, antes de padeiro, e as aves o comiam no cesto a minha cabeça. Então lhe disse José, olha ali que o padeiro-chefe disse, eis que eu sonhei que 3 cestos estava sobre a minha cabeça, que era alvo, estava sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia todos os manjares de faraó. Disse o padeiro, e as aves vinham e comiam aqueles manjares que estavam no meu cesto sobre a minha cabeça. Ali José virou para o padeiro-chefe e disse assim, disse José para o padeiro-chefe, eis aqui a interpretação do cesto onde as aves vinham, comiam na sua cabeça. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. Ali ficou muito apavorado aquele padeiro-chefe. Quer dizer que dentro de 3 dias a minha cabeça vai ser tirada, José, e eu vou ser pendurado no madeiro, aonde as aves vêm comer a minha carne. Ali aquele padeiro-chefe ficou muito agoniado, porque ele interpretou do copeiro-chefe, né? Foi bom do copeiro-chefe, e do padeiro-chefe foi muito ruim, então ele ficou muito preocupado, o padeiro-chefe. E diz a palavra do Senhor que ao 3º dia, né, ali Faraó, ele fez como diz a palavra do Senhor. No 3º dia era aniversário de nascimento de Faraó, e ali Faraó, ele fez ali um banquete, diz a palavra do Senhor, para todos ali naquele lugar. E diz a palavra do Senhor, nesse banquete, todos os seus servos, no mesmo desses, na frente de todos os seus servos, onde ele fez o banquete, chamou os seus servos, e na frente de todos os servos ali, Faraó, ele reabilitou o copeiro-chefe. Ele disse, eis que você vai trazer nas minhas mãos a taça. E ali o copeiro-chefe se lembrou do sonho de José, e eis que ele botou o vinho na taça de Faraó, subiu até o trono onde estava Faraó, entregou na mão de Faraó, ali se cumprindo ali, que era as uvas, né, que era o vinho, colocando, onde ele espremia ali no copo de Faraó e entregava na mão de Faraó. Diz a palavra do Senhor. Então Faraó reabilitou ali o copeiro-chefe, diz a palavra do Senhor. Já o padeiro-chefe, ele condenou, diz a palavra do Senhor, como diz aqui, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Por quê? Porque Faraó sabia que o padeiro-chefe algo de ruim tinha feito. E diz a palavra do Senhor que ali o sonho do copeiro se cumpriu. Ele entregou o vinho ali, que as uvas ali simbolizavam que ele ia colocar vinho no copo e entregar para Faraó. E diz a palavra do Senhor, e ao padeiro
Senhor. E diz a palavra do Senhor nesse 40 ali que o copeiro-chefe se esqueceu daquilo que ele tinha prometido para José. Mas mais na frente ele vai se lembrar. O próximo estudo vai ser Gênesis 41. Nesse 41 fala: José interpreta os sonhos de Faraó. E nesse 41 também José é empossado a governador do Egito. Então eu digo para você nesta noite: seja fiel com seu patrão, com seus servos, seja fiel com todos. É melhor nós sermos fiel, que nós vamos ser muito mais abençoados, fiel com nossos patrões, pastor, obreiros, e seja fiel no seu cargo também, que no tempo e na hora certa, Jesus ele vai te abençoar grandemente. E siga a Jesus.